Você já teve a sensação de que um momento se estendeu? Um instante suspenso, onde o tic-tac familiar do relógio parece se dissolver em um zumbido distante e sem significado. Pode ter sido o momento antes de um impacto, a quietude de uma paisagem coberta de neve, ou o olhar profundo, trocado com outra alma. Nesses fragmentos de existência, a marcha implacável do tempo parece hesitar. É uma ilusão, claro, um truque da nossa percepção, da nossa bioquímica. Mas e se essa sensação, essa distorção do fluxo cronológico, não fosse apenas uma peculiaridade da mente humana? E se fosse um eco, um sussurro fraco de um fenômeno que está ocorrendo em uma escala tão vasta que desafia a nossa imaginação? E se, em algum nível fundamental, o universo estivesse nos dizendo que nossa compreensão do passado, presente e futuro está fundamentalmente errada? Recentemente, telescópios apontados para as profundezas mais escuras do espaço, perscrutando eras tão antigas que a própria luz parece cansada de sua jornada, capturaram algo profundamente perturbador. As evidências coletadas, os sinais capturados desse abismo cósmico, sugerem uma conclusão que soa como ficção científica. Os dados parecem indicar que, do nosso ponto de vista, o tempo no universo primordial, o universo jovem, acabou de ser colocado em uma espécie de câmera lenta cósmica. Não é que o tempo parou para nós, aqui e agora. É algo muito mais estranho. É como se estivéssemos assistindo ao filme da criação do cosmos e alguém tivesse diminuído drasticamente a velocidade do projetor, fazendo com que cada quadro, cada evento daquele passado distante se desdobrasse com uma lentidão fantasmagórica. A questão que assombra os corredores dos observatórios e laboratórios é a mais fundamental de todas. Por quê? O que essa desaceleração aparente nos diz sobre a natureza do tempo, sobre a estrutura de realidade e sobre o destino final de tudo o que existe? A resposta nos leva a uma jornada vertiginosa, desde os relógios de pêndulo de Newton até os buracos negros de Einstein, e nos força a confrontar a possibilidade assustadora de que o tecido do espaço-tempo está se esticando, puxando o passado para longe de nós de uma maneira que nunca imaginamos. Para compreender a magnitude dessa descoberta, precisamos primeiro desaprender o que pensamos saber sobre o tempo. Durante séculos, a humanidade viveu sob o domínio de um conceito simples e reconfortante. Era o tempo de Isaac Newton, um tempo absoluto, verdadeiro e matemático. Newton imaginou o tempo como um grande rio cósmico, fluindo de maneira uniforme e constante por todo o universo. Um segundo na Terra era precisamente o mesmo que um segundo em Marte ou em uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz de distância. Esse rio era o metrônomo universal, impassível e imutável. Ele não se importava com o movimento, com a gravidade ou com a matéria. Ele simplesmente era. Essa visão era elegante, intuitiva e funcionava perfeitamente para calcular a trajetória de uma bala de canhão ou a órbita da Lua. Era a base da física clássica, um pilar da nossa compreensão do mundo. Mas no início do século XX, um jovem funcionário de um escritório de patentes em Berna, um homem chamado Albert Einstein, começou a sonhar com luz e movimento. Seus experimentos mentais, de uma simplicidade e profundidade desconcertantes, começaram a corroer as fundações do universo de Newton. Einstein se perguntou: o que aconteceria se você pudesse viajar em um raio de luz? O que você veria? O tempo ainda passaria? Essas questões o levaram a uma conclusão revolucionária. O tempo
Não era um rio universal e inflexível. Era algo muito mais maleável, mais pessoal. A velocidade com que o tempo passa para um observador depende de quão rápido ele está se movendo. Quanto mais rápido você viaja pelo espaço, mais devagar você viaja pelo tempo. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, foi a primeira grande rachadura na ideia de um tempo absoluto. De repente, não havia um agora universal. Meu agora poderia ser diferente do seu agora, se nossos estados de movimento fossem drasticamente diferentes. Imagine dois gêmeos. Um permanece na Terra, enquanto o outro embarca em uma nave espacial que viaja a uma velocidade próxima à da luz. A nave viaja para uma estrela distante e depois retorna. Para o gêmeo na nave, a jornada pode ter durado apenas alguns anos. Ele comeu, dormiu, leu livros, envelheceu alguns anos. Mas ao retornar à Terra, ele encontra um mundo transformado. Seu irmão gêmeo, que permaneceu em casa, agora é um homem velho ou talvez tenha morrido há décadas. Para o gêmeo na Terra, muitos e muitos anos se passaram. Ambos os gêmeos experimentaram o tempo de forma perfeitamente normal, do seu próprio ponto de vista. Nenhum sentiu o tempo desacelerar. No entanto, suas realidades cronológicas se separaram irrevogavelmente. Isso não é filosofia, é física. É um efeito que medimos todos os dias nos satélites do sistema de GPS, cujos relógios atômicos, por se moverem em alta velocidade em órbita, precisam ser constantemente corrigidos para não se desincronizarem com os relógios aqui na superfície da Terra. Mas Einstein não parou por aí. 10 anos depois, ele expandiu sua teoria, incorporando a força mais onipresente do universo, a gravidade. Em sua teoria da relatividade geral, ele propôs algo ainda mais radical. O espaço e o tempo não eram palcos passivos onde os eventos do universo se desenrolavam. Eles eram atores dinâmicos. Juntos, eles formavam uma única entidade de 4 dimensões, o espaço-tempo. E essa tapeçaria cósmica era curvada e distorcida pela presença de massa e energia. Imagine o espaço-tempo como um lençol de borracha esticado. Se você colocar uma bola de boliche no centro, o lençol se curvará. Essa curvatura é o que sentimos como gravidade. Planetas não orbitam o Sol porque uma força misteriosa os puxa, mas porque estão seguindo as linhas retas através de um espaço-tempo que foi curvado pela massa do Sol. E aqui está o ponto crucial. Essa curvatura não afeta apenas o espaço. Ela também afeta o tempo. O tempo passa mais devagar em campos gravitacionais mais fortes. Um relógio no nível do mar, mais perto do centro de massa da Terra, ticará um pouco mais lentamente do que um relógio no topo de uma montanha. A diferença é minúscula, quase imperceptível em nossa escala, mas é real, mensurável e com consequências profundas. Perto de um objeto massivo, como um buraco negro, onde a gravidade é levada ao seu extremo mais violento, a dilatação do tempo se torna dramática. Para um observador distante, alguém que caísse em um buraco negro pareceria congelar no tempo, sua imagem ficando cada vez mais vermelha e fraca, suspensa para sempre no horizonte de eventos, o ponto de não retorno. A própria marcha inexorável dos segundos é subjugada pela gravidade. O tempo, descobrimos, não é um mestre, mas um servo da geometria do cosmos. Essa compreensão de que o tempo é relativo e maleável preparou o cenário para a próxima grande revolução em nossa visão do universo. Essa revolução começou na década de 1920, com o trabalho de astrônomos como Edwin Hubble. Utilizando o poderoso telescópio Hooker, no Monte Wilson,
Hubble passou noites e noites mapeando o céu, medindo a luz de galáxias distantes. Ele notou algo peculiar. A luz da maioria dessas galáxias estava sistematicamente deslocada para a extremidade vermelha do espectro. Era o equivalente cósmico do efeito Doppler, o mesmo fenômeno que faz a sirene de uma ambulância parecer mais grave à medida que ela se afasta de você. Esse desvio para o vermelho, ou redshift, significava apenas uma coisa: essas galáxias estavam se afastando de nós. E, mais surpreendentemente, quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela parecia se afastar. A conclusão era inevitável e abalou os alicerces da cosmologia. O universo não era estático e eterno, como se acreditava desde a antiguidade. Ele estava se expandindo. Não era que as galáxias estivessem voando através de um espaço vazio preexistente. Era o próprio tecido do espaço-tempo que estava se esticando, carregando as galáxias junto com ele, como passas em um pão que cresce no forno. Essa descoberta mudou tudo. Se o universo está se expandindo hoje, isso significa que no passado ele deve ter sido menor, mais denso e mais quente. Rebobinando o filme cósmico o suficiente, chegamos a um ponto de densidade e temperatura quase infinitas. Um momento singular de criação. O Big Bang. Nosso universo teve um começo e, portanto, uma idade. Mas a expansão introduziu uma nova camada de complexidade na nossa medição do tempo cósmico. A luz que viaja de uma galáxia distante até nós viaja através de um espaço que está ativamente se esticando. À medida que a luz viaja, suas ondas também são esticadas. O comprimento de onda aumenta e a luz se torna mais vermelha. Isso é o redshift cosmológico. E esse estiramento não afeta apenas a cor da luz. Ele afeta qualquer informação que a luz carrega, incluindo a informação sobre o tempo. Imagine um farol em uma galáxia distante, piscando uma vez a cada segundo. Enquanto o primeiro pulso de luz viaja em nossa direção, o espaço entre nós e a galáxia se expande. O segundo pulso, emitido um segundo depois, terá que viajar uma distância um pouco maior para nos alcançar. O terceiro pulso, uma distância ainda maior. O resultado é que, para nós, aqui na Via Láctea, os pulsos não chegarão com um segundo de intervalo. Eles chegarão com um intervalo de, digamos, 2 segundos ou 10 segundos, dependendo de quão distante a galáxia está e de quão rápido o universo se expandiu durante a jornada daquela luz. Do nosso ponto de vista, todos os processos naquela galáxia distante, sejam estrelas explodindo, planetas orbitando ou o piscar daquele farol, parecerão estar acontecendo em câmera lenta. É a dilatação do tempo cosmológica, uma consequência direta da expansão do tecido do espaço-tempo. Esse efeito foi previsto pela teoria da relatividade geral, quase assim que a expansão do universo foi proposta. E os astrônomos o observaram por décadas. Ao olhar para supernovas distantes, explosões estelares que servem como velas padrão cósmicas, eles notaram que a duração dessas explosões parecia se estender. Uma supernova que deveria brilhar e desaparecer em questão de semanas, quando vista a bilhões de anos-luz de distância, parecia durar meses. Era a prova de que o tempo, em uma escala cósmica, realmente parecia correr mais devagar no passado distante. O universo, como visto por nós, estava em câmera lenta. Mas havia um limite para o quão longe podíamos olhar. As supernovas, embora incrivelmente brilhantes, tornam-se muito fracas para serem estudadas em detalhes quando olhamos para as épocas mais primordiais do cosmos. Para perscrutar o universo,
Quando ele tinha apenas uma fração de sua idade atual, precisávamos de faróis muito, muito mais poderosos. Precisávamos de quasares. Quasares são, sem exagero, os objetos mais luminosos do universo. A palavra quasar é uma abreviação de fonte de rádio quase estelar. Quando foram descobertos pela primeira vez na década de 1960, eles eram um mistério completo. Pareciam estrelas pontuais, mas emitiam quantidades prodigiosas de ondas de rádio e tinham redshifts tão extremos que pareciam estar se afastando de nós a uma fração significativa da velocidade da luz. Hoje, entendemos o que eles são. Um quasar é o núcleo ativo de uma galáxia jovem. No coração dessas galáxias reside um buraco negro supermassivo, com uma massa de milhões ou até bilhões de vezes a do nosso Sol. À medida que vastas quantidades de gás, poeira e estrelas inteiras são atraídas pela imensa gravidade do buraco negro, elas formam um disco de acreção que gira em espiral em direção ao abismo. Esse material é aquecido a temperaturas de milhões de graus pelo atrito e por forças magnéticas violentas, fazendo com que brilhe com uma intensidade que pode ofuscar a luz combinada de todas as estrelas em sua galáxia hospedeira. Um único quasar pode ser trilhões de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Eles são faróis que brilham através do tempo e do espaço, permitindo-nos ver o universo quando ele era apenas um bebê. E eles têm outra propriedade crucial para o nosso mistério. Eles não brilham de forma constante. A luminosidade de um quasar cintila, varia, pulsa em escalas de tempo que vão de dias a anos. Esse piscar caótico, impulsionado pelo turbulento banquete do buraco negro, é uma assinatura única. Ele age como o tic-tac de um relógio cósmico. Se pudéssemos medir a velocidade desse piscar em quasares de diferentes épocas, poderíamos testar a ideia da dilatação do tempo cosmológica em limites nunca antes alcançados. Essa foi a missão monumental assumida por uma equipe de astrônomos, liderada por Geraint Lewis, da Universidade de Sydney, e Brandon Brewer, da Universidade de Auckland. Eles usaram quase 2 décadas de dados, coletados por vários levantamentos do céu, analisando uma amostra de 190 quasares. Esses quasares não eram vizinhos cósmicos. Eles eram relíquias do universo primordial. A luz que vemos deles hoje começou sua jornada quando o universo tinha entre 1 e 3 bilhões de anos. Lembre-se, a idade atual do universo é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Estávamos olhando para o cosmos em sua primeira infância. O desafio era que o tic-tac de cada quasar é irregular. Não é como um metrônomo perfeito. Comparar 2 quasares é como comparar 2 padrões de batidas de tambor aleatórias. Para superar isso, os cientistas usaram uma técnica estatística sofisticada. Eles agruparam quasares de redshifts semelhantes, ou seja, da mesma época cósmica, e analisaram suas variações de brilho combinadas para encontrar um padrão de tempo característico para aquela era. Eles fizeram isso para quasares cada vez mais distantes, essencialmente olhando cada vez mais para trás no tempo. O que eles encontraram foi impressionante e inequívoco. Os quasares mais próximos, cuja luz viajou por um tempo relativamente curto, piscavam em uma escala de tempo que parecia normal para nós. Mas à medida que olhavam para os quasares mais distantes, localizados no universo de apenas 1 bilhão de anos de idade, o padrão de tempo se esticava. O piscar, a variação, tudo acontecia muito mais devagar. Eles descobriram que o tempo, naquela época primordial, parecia passar 5 vezes mais lentamente
do que o tempo passa para nós hoje. Um evento que levou 1 ano para acontecer em um desses quasares jovens levaria 5 anos para se desenrolar do nosso ponto de vista. Era a confirmação definitiva da dilatação do tempo cosmológica, observada nas profundezas mais extremas do tempo e do espaço já sondadas. O filme do universo primordial não estava apenas em câmera lenta, estava em super câmera lenta. O universo de Newton, com seu rio de tempo constante e universal, estava, de uma vez por todas, morto e enterrado. A realidade era o universo elástico de Einstein, um cosmos onde a própria estrutura do devir pode ser esticada como um elástico pela expansão do espaço. Mas por que 5 vezes mais lento? Por que não 2 ou 10? A resposta nos leva ao capítulo mais recente e misterioso da história da cosmologia: a descoberta da energia escura. Por muitas décadas, após a descoberta de Hubble, os cosmólogos debateram o destino final do universo. A expansão continuaria para sempre, ou a atração gravitacional mútua de toda a matéria eventualmente a retardaria, a pararia e talvez até a revertesse em um Big Crunch, o colapso final. Era uma competição cósmica entre o impulso inicial do Big Bang e a força de contenção da gravidade. Para descobrir o vencedor, 2 equipes de astrônomos, no final da década de 1990, propuseram-se a medir a taxa de desaceleração da expansão do universo com uma precisão sem precedentes. Eles usaram supernovas do tipo 1A, um tipo específico de explosão estelar que tem um brilho intrínseco notavelmente consistente, como suas velas padrão, para mapear a história da expansão cósmica. Eles esperavam encontrar uma expansão que estivesse diminuindo de velocidade. Em vez disso, eles encontraram exatamente o oposto. Para seu choque e espanto, os dados mostraram que, nos últimos 5 a 6 bilhões de anos, a expansão do universo não tem diminuído. Ela tem acelerado. Algo estava empurrando o universo para se expandir cada vez mais rápido. Uma força repulsiva, inerente ao próprio vácuo do espaço, estava superando a atração da gravidade em escalas cosmológicas. Os cientistas deram um nome a essa entidade misteriosa: energia escura. Não sabemos o que é a energia escura. Pode ser o custo energético do próprio espaço vazio, uma propriedade fundamental da natureza, que Einstein chamou de constante cosmológica. Pode ser um novo tipo de campo de energia, a quintessência, que permeia todo o cosmos. Pode ser que nossa teoria da gravidade esteja incompleta. O que sabemos é que ela é real. Suas consequências são mensuráveis. E é a força dominante no universo hoje, constituindo cerca de 70% de toda a densidade de energia do cosmos. A matéria comum, da qual somos feitos, as estrelas, os planetas, as galáxias, representa menos de 5%. Vivemos em um universo dominado por uma substância invisível e repulsiva que está ativamente rasgando o tecido do espaço-tempo. É essa aceleração, impulsionada pela energia escura, que explica por que os quasares primordiais parecem tão lentos. No universo jovem que eles habitavam, a matéria era muito mais densa. A gravidade era a força dominante. A expansão estava, de fato, desacelerando. Mas à medida que o universo se expandia, a densidade da matéria diminuía. A energia escura, por outro lado, parece ter uma densidade constante. Então, chegou um ponto de inflexão, cerca de 5 bilhões de anos atrás, em que a repulsão da energia escura superou a atração da gravidade. A partir desse ponto, a expansão começou a acelerar exponencialmente. A luz dos quasares que estamos vendo agora teve que viajar através dessa fase de aceleração.
O espaço-tempo não estava apenas se esticando, estava se esticando cada vez mais rápido. Esse estiramento acelerado amplificou dramaticamente o efeito da dilatação do tempo cosmológica. Ele pegou o tic-tac daqueles relógios cósmicos distantes e o esticou a um grau extremo, resultando na observação de um fluxo temporal 5 vezes mais lento. Nosso tempo não pausou, mas a expansão acelerada do universo criou um abismo temporal cada vez maior entre nosso agora e o agora daquele passado distante. Estamos nos afastando do passado do nosso universo a uma velocidade cada vez maior. E é aqui que entramos no território do verdadeiramente assustador. A palavra pausa, no título, é uma metáfora, mas ela captura uma verdade profunda e inquietante sobre nossa condição no cosmos. A descoberta não é assustadora, porque nosso tempo está em perigo. É assustadora por causa do que ela revela sobre a natureza da realidade e o futuro que nos espera. Primeiro, ela destrói qualquer noção remanescente de que nossa percepção do tempo é privilegiada ou universal. Nossa experiência de um segundo, sendo um segundo, é uma construção puramente local. É uma ilusão gerada por nossa velocidade relativamente baixa e nossa localização em um poço gravitacional modesto, em um canto tranquilo do universo. Em outros lugares, em outras épocas, o ritmo da existência é radicalmente diferente. O universo não tem um único pulso. Ele é uma sinfonia de incontáveis ritmos diferentes, alguns acelerados, outros quase congelados, todos determinados pela dança da matéria, da energia e da geometria do espaço-tempo. Nossa realidade é apenas uma nota nessa cacofonia cósmica. Segundo, e talvez mais profundamente, a aceleração da expansão cósmica aponta para um futuro de isolamento profundo. À medida que o espaço se expande, mais e mais rápido, as galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas à nossa estão sendo levadas para longe de nós a velocidades crescentes. Já hoje, existem galáxias tão distantes que a expansão do espaço entre nós e elas é mais rápida que a velocidade da luz. A luz dessas galáxias nunca poderá nos alcançar. Elas cruzaram um horizonte cosmológico. Para nós, elas desapareceram para sempre. No futuro distante, à medida que a energia escura continuar seu trabalho, esse horizonte se aproximará cada vez mais. Galáxias que podemos ver hoje no céu noturno, uma por uma, piscarão e desaparecerão de vista. Seu último fóton nos alcançará, e depois, nada. O céu noturno de um observador em um futuro trilhardário será um lugar terrivelmente vazio e escuro. A Via Láctea e suas poucas vizinhas imediatas, que terão se fundido em uma única megagaláxia, serão a única ilha de matéria visível em um oceano infinito de escuridão. Toda a evidência de um universo maior, toda a prova do Big Bang, da expansão, dos quasares, terá sido literalmente empurrada para além do nosso alcance visual. Os cosmólogos do futuro, se existirem, poderão concluir erroneamente que sua galáxia é tudo o que existe, sozinha em um universo estático e eterno. A rica tapeçaria cósmica que vemos hoje é uma visão fugaz, uma janela que está se fechando lentamente. Estamos vivendo em uma era privilegiada, capazes de olhar para trás e ver nossa própria criação, um privilégio que será negado a todas as gerações futuras do universo. Essa é uma forma de aniquilação do conhecimento, uma amnésia cósmica imposta pelas leis da física. E o destino final pode ser ainda mais sombrio. Dependendo da natureza exata da energia escura, o futuro pode reservar cenários ainda mais violentos. Se a energia escura for uma constante cosmológica, o universo continuará a se expandir,
esfriar e escurecer para sempre, levando a uma morte térmica, um estado final de entropia máxima, onde nada de interessante jamais acontecerá novamente. Mas se a energia escura não for constante, se sua densidade aumentar com o tempo, um cenário conhecido como energia fantasma, o resultado é o Big Rip, ou a Grande Ruptura. Nesse cenário, a expansão acelerada se tornaria tão poderosa que superaria todas as outras forças da natureza. Primeiro, ela separaria os aglomerados de galáxias. Depois, ela desmantelaria as próprias galáxias, arrancando estrelas de suas órbitas. Em seguida, ela superaria a gravidade que mantém os sistemas solares unidos, lançando planetas para o vazio. Nos momentos finais, a força se tornaria forte o suficiente para superar as forças eletromagnéticas que mantêm os átomos unidos, e até mesmo a força nuclear forte que une os núcleos atômicos. Toda a estrutura da matéria, do nosso planeta, dos nossos corpos, seria rasgada em suas partículas constituintes, que então seriam infinitamente separadas umas das outras. O próprio tecido da realidade se desintegraria. Essa visão de um tempo elástico e de um futuro de isolamento ou aniquilação é, sem dúvida, assustadora. Ela nos força a confrontar nossa própria insignificância na vasta e indiferente arena cósmica. Nossas vidas, nossas civilizações, nossas esperanças e medos, tudo se desenrola em um pequeno palco local, enquanto as grandes engrenagens do cosmos giram de acordo com leis que não se importam com a nossa existência. A sensação de que o tempo pausou no universo distante é um lembrete de que somos prisioneiros de nossa própria perspectiva, observando um drama cujo roteiro foi escrito há 13,8 bilhões de anos e cujo ato final é um de silêncio e escuridão. No entanto, há outra maneira de olhar para isso. O fato de que podemos sequer fazer essas observações, de que podemos usar a luz de faróis cósmicos mortos há muito tempo para reconstruir a história do tempo, é talvez o feito mais notável da consciência no universo. Somos o universo se tornando ciente de si mesmo. Somos o meio pelo qual o cosmos pode olhar para seu próprio passado e contemplar seu próprio futuro. A mesma física que dita a aceleração cósmica também deu origem às estrelas, aos planetas, à química complexa e, eventualmente, a nós. A natureza maleável do tempo não é uma falha no sistema, é o sistema. A pesquisa sobre a dilatação do tempo cósmica está longe de terminar. Com a nova geração de telescópios, como o telescópio espacial James Webb e futuros observatórios como o Observatório Vera C. Rubin, os astrônomos serão capazes de mapear a história da expansão com uma precisão ainda maior. Eles estudarão quasares ainda mais distantes, perscrutando o universo quando ele tinha apenas algumas centenas de milhões de anos, a chamada aurora cósmica, quando as primeiras estrelas e galáxias se acenderam. Eles procurarão por desvios sutis em relação às previsões de Einstein, pistas que possam nos levar a uma nova física, uma compreensão mais profunda da gravidade e da energia escura. Cada novo dado, cada nova observação, adiciona um novo pixel à nossa imagem da realidade. Então, da próxima vez que você sentir que um momento se estendeu, que o fluxo do tempo pareceu hesitar, lembre-se do que os dados espaciais estão nos mostrando. Lembre-se de que essa sensação é um eco, uma ressonância com a verdade fundamental do nosso universo, que o tempo não é uma linha reta, mas uma paisagem dinâmica, com vales profundos perto de estrelas e buracos negros, e vastas planícies que estão sendo esticadas pela misteriosa força da energia escura.
Nosso tempo não pausou, mas nossa janela de observação para o passado distante está sendo distorcida e esticada, nos dando uma visão em câmera lenta da juventude violenta e brilhante do nosso universo. É uma perspectiva vertiginosa, talvez assustadora, mas também é profundamente bela. Ela nos conecta à história mais grandiosa de todas, a história do próprio tempo, enquanto ele se desenrola na tapeçaria em expansão do cosmos. E nós, por um breve e precioso momento, estamos aqui para testemunhar.